Eu sou a professora maravilhosa e vocês estão aqui para me obedecer. Quando a minha filha começou a apanhar para educar, né, para obedecer, eu comecei a pensar. Eu disse, Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Eu coloquei esse ser humano no mundo para apanhar, para... É isso que eu vou fazer? E daí eu comecei a estudar sem parar. Comecei a estudar educação positiva, comecei a estudar tudo que eu podia estudar e me deparo com a violência sexual. E daí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que fazer. Então eu fui ler livros, fui fazer formações e claro que a gente sabe que a gente investe do nosso bolso mesmo, né? Nós sabemos as situações reais. E quanto mais eu podia, mais eu investia. E aí eu me apaixonei pela causa da prevenção, da educação sexual e comecei a falar com as minhas amigas da rede estadual e da rede municipal. Para minha surpresa, ninguém queria saber desse assunto. As pessoas falavam assim, Nathalie, como é que você aguenta ficar lendo isso? Como é que você... Mulher, pare com isso, pelo amor de Deus, você não vai mudar o mundo e você vai adoecer. E eu me emociono e eu pensava, faz sentido. E daí eu comecei a ver casos e mais casos, porque parece que quando você começa a estudar, parece que você se torna um imã, né, do assunto. Então, todas as pessoas vêm falar com você, as notícias chegam até você. E daí eu pensei, poxa, se ninguém quer falar sobre isso, eu preciso de uma forma de trazer as pessoas para esse assunto, de abrir os olhos, porque... As minhas colegas professoras, os meus colegas professores diziam, Nathalie, se a gente fizer alguma coisa, os pais vêm na porta da escola e vão bater na gente. A gente não pode se meter, isso não é problema nosso, gente, isso é problema nosso. E daí eu comecei a perceber que, enquanto professora, nesses quase 18 anos, eu vi muitos sinais. Mas eu não sabia o que fazer, eu nem sabia que eram sinais. Eu vi crianças... nas cadeiras, né, com seu corpinho. Eu via crianças mudando de comportamento, mas ninguém nunca me disse. A gente não combate o que não tem nome. Então, eu não sabia o que estava acontecendo com aquelas crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que existia um sistema. Eu não sabia que existia o formulário salve. Eu não sabia de nada. O que eu tive foi uma filha que me empurrou. Mas eu não sabia o que fazer com tanta informação. E assim como os meus colegas professores e professoras também não. Então, o que eu fiz? Eu preciso de uma forma de alcançar famílias, alcançar crianças, alcançar outros professores, mas que eles sintam o conforto, que eles, quando eu abro a boca, eles não se afastem de mim, mas eles se aproximem. Então, foi por isso que eu estou aqui hoje, porque eu fiz o livro A Turma da Aninha, Brincadeira que Protege. E quando eu chego com o livro, quando eu chego com essa linguagem, as pessoas abrem as portas para o assunto. Por quê? Porque as pessoas veem leveza. Então, eu faço formação de professores na rede pública, faço formação de professores na rede particular, vou nas escolas fazer uma palestração de história, que eu chamo de palestração, porque eu conto a história, mas dentro da história eu vou puxando os ganchos para falar sobre o segredo, para falar sobre rede de proteção, para construir na mãozinha deles, cada dedo desse é uma pessoa que você pode procurar e pedir ajuda. Quando o livro alcançou, as pessoas começaram a dizer, vem na minha escola, vem na minha escola, vem na minha escola. E aí eu percebi que não era o assunto, era a forma. Então, eu não sou uma portadora de notícias, eu não fico dizendo, vocês viram que a menininha com 5 anos, eu vi 5 dias. 5 dias de idade, ela foi violentada. Ela, 5 dias, o cordão umbilical nem caiu. Mas eu não chego nos lugares e falo isso, entende? Por quê? Porque eu não amedronto. Eu chego com a história, eu conto, e depois que eu acabo, eu fico ali, rodando pela escola. Eu fico no pátio da escola, e as crianças vêm. Eu estive em uma escola estadual, eu fiz a palestração, eu tenho os bonecos, então eu levo os bonecos, fantoches e tudo mais. E quando eu terminei, 8 crianças vieram conversar comigo espontaneamente. E quando eu fui conversar com a equipe, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer com 8 crianças. Então, eu estava fazendo a contação, que é uma palestração, eu pego os bonecos, e quando as crianças vêm, eu tenho que pegar uma caneta e eu mesma, na minha mão, anotar. E às vezes eu digo,
quem é sua professora? Aquela. E eu faço assim, Tia, oi. Aí dou uma piscadinha para ver se alguém me ajuda, mas ninguém sabe. E agora faz o quê? E esse pai vem para cá. Então, nós precisamos desses espaços, trazer os professores, mas não numa forma de sobrecarga, de dizer que você é responsável, que você vai fazer, que você vai salvar. Não, mas trazendo uma linguagem leve, que a gente conquiste. É o que eu estou tentando fazer, né? Já vou chorar de novo. Eu estou tentando conquistar pessoas que possam se juntar a essa causa. Então, a gente precisa ter uma linguagem acolhedora, né? A base toda desse trabalho que vocês estão vendo é o afeto e eu espero alcançar mais pessoas. É isso. Obrigada.